E para quem já estava com saudade do frio, pode se preparar porque nesse final de semana teremos uma entrada de ar polar pela região sul do país e já durante o domingo essa instabilidade, esse ar frio, vai chegando também em parte do centro-oeste e do sudeste, derrubando um pouco a temperatura entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por enquanto a gente verifica a grande parte do país com pouca nebulosidade, mas já tem uma frente fria que está na Argentina, trazendo chuva volumosa, e é essa frente fria que avança pelo país durante o final de semana. A intensidade da chuva é grande, embora não venha aí com ventania, nem com trovoadas, até porque o vento já vai mudando de direção. A gente deve ter chuva volumosa sobre a região sul do país durante esse final de semana. E aí, com a frente fria, entra o ar polar desde a Argentina, vai avançando sobre a região sul e parte do sudeste e centro-oeste do país também já ao longo do domingo, início da semana que vem. E é essa massa de ar polar vinda depois da frente fria, a frente fria vai passando, o vento muda de direção entre esse ar de origem polar e isso faz com que as temperaturas caiam bastante, principalmente sobre a região sul do país. A gente verifica para esse sábado já essa mancha de frio, principalmente sobre Santa Catarina, também sul do Paraná, na região de fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. A temperatura fica baixa para Porto Alegre nesse sábado, mínima fica em torno de 10 graus. São Paulo a gente tem aí também, aliás, sudeste, logo de madrugada, continua fazendo um pouco de frio, principalmente nas áreas de serra. No sudeste a temperatura também tem estado baixa no começo da manhã e a temperatura em São Paulo fica na casa dos 14 graus. Mas para o nordeste, norte e também no centro-oeste, mesmo ainda, principalmente no nordeste com algumas instabilidades, no extremo norte do país também com algumas pancadas de chuva, nessas regiões mais ao centro e norte do país, por enquanto, o dia começa ainda abafado. Para a tarde a gente verifica a temperatura mais baixa aqui no Rio Grande do Sul, já temperatura chegando a 23 graus, a gente deve ter, na verdade, essa temperatura de 23 graus não é nem durante a tarde, a gente deve ter a temperatura diminuindo ao longo do dia, então para o Rio Grande do Sul a sensação de frio deve aumentar ao longo desse sábado e para o domingo também a sensação deve ser de frio durante todo o dia sobre a região sul do país. Esse frio vai crescendo também entre Santa Catarina e Paraná e já se aproxima do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul durante o domingo. Então, final de semana frio para a região sul do país, enquanto ainda entre São Paulo, aqui para Salvador, para a parte norte do país e também no centro-oeste a gente tem bastante calor, inclusive Rio Branco no Acre. A gente verifica para esse sábado a temperatura chegando a 40 graus e isso ajuda na queda da umidade relativa do ar para o interior do país. Para os próximos dias a gente verifica a condição de chuva generalizada sobre a região sul do Brasil, região aqui de Santa Catarina com acumulado chegando a 70 milímetros nos próximos dias. Essa chuva deve vir um pouco mais intensa, principalmente nesse final de semana. Já na segunda-feira, o sistema começa a avançar um pouco mais em direção à região sudeste, então a gente já verifica os índices de chuva aumentando também para o sudeste nesses próximos 5 dias. A chuva deve chegar mesmo de forma um pouco mais intensa sobre o estado de São Paulo na terça-feira, mas já a partir do domingo, a virada no vento já traz um pouco mais de umidade, já ameniza a sensação de calor. Ainda assim, a chuva um pouco mais intensa fica concentrada mesmo na região sul do país e a gente verifica ainda sobre a região norte algumas instabilidades, trazendo ainda algumas pancadas um pouco mais fortes. Grande parte do país tem ainda a influência do ar seco, que garante nos próximos 5 dias uma condição de tempo aberto, calor e baixa umidade relativa do ar. Bom, é isso, pessoal. O Tempo Brasil vai ficando por aqui. Um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até mais!